abduzido por alienígenas. Essas palavras foram ditas por pessoas que afirmam ter se encontrado com pequenos seres cinzentos. Alguns deles tinham planos muito sombrios. Os seres cinzas seriam uma espécie alienígena vista várias vezes. Fiquei com muito medo. Isso acontece há milhares de anos. São várias espécies e fomos visitados em várias ocasiões. E essa antiga relíquia pode ser a pista de que eles estão entre nós. Pode fornecer provas inegáveis. É o santo graal nesse campo de pesquisa. Este é o caso número 96103, a conspiração cinza. Caçadores de OVNIs. Acho que eles querem fazer mal pra gente. Acho que alguns dos seres cinzas são confiáveis e outros não são de modo algum. Finalmente, vamos ter a chance de formular uma explicação para os seres cinza, não caso a caso, mas o que há por trás desses casos. Qual é o ponto comum? Se esses seres estão realmente interagindo com as pessoas, a gente precisa encontrar o máximo de testemunhas, pessoas que tiveram essas experiências e conseguir o máximo de detalhes que a gente puder. Mas de onde vêm todas essas histórias? E por que os seres cinzas são parecidos em todos os relatos? O mais incrível disso tudo é que todos os avistamentos são descritos de modo idêntico. Eu vou dizer porque são parecidos. São iguais ao do filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau. É mesmo? Então explique isso. Contatos Imediatos de Terceiro Grau é um filme dos anos 70. Beth e Barney Hill viram o ser cinza em 1961. Beth e Barney Hill talvez tenham sido os primeiros a descrever os seres cinza, mas foram influenciados pelas imagens que vemos na mídia. Há milhares de casos de contatos com seres cinza. Olha, já é duro ter que lidar só com naves extraterrestres no planeta Terra. E agora eu sou obrigado a investigar as criaturas que trazem? Bom, eu acho que vai ter que dar um passo de cada vez. É um grande passo. Temos descrições de seres cinza há mais de 40 anos. Houve o incidente Roswell, contatos imediatos de terceiro grau, autópsia de um alienígena. Mas a verdadeira descrição... Vieram para nos ajudar ou machucar? Os que encontrei estão aqui para nos ajudar, mas há vários tipos de alienígenas e sei de um em particular que tinha uma agenda sinistra. Como gostaria de proceder? Comece na mesa. É assustador. Ah, meu Deus. Foi este braço. É assustador. Muito desconfortável. E doloroso. Bill e Peg Foster afirmam que em 1996, na Carolina do Norte, tiveram um contato imediato com seres extraterrestres. Disseram que eles os abduziram e os submeteram a experimentos médicos que os perseguem até hoje. Fico vendo aquelas formas cinzas. Testemunhas e abduzidos não têm nenhuma evidência tangível de que tiveram contato com esses seres. Então, é preciso fazer uma regressão hipnótica. Respire fundo, relaxe. Foi de Beth e Barney Hill sob hipnose. Em 1961, afirmaram ter sido abduzidos por alienígenas cinza. A descrição foi a base para os posteriores alienígenas criados pela televisão. Cabeça grande, 1,40 m de altura, braços longos e magros, pernas finas, sem nariz, boca estreita. Quem são os seres cinza? E o mais importante, por que estão? Da névoa, os seres cinzas surgiram com olhos pretos. Estamos na Colômbia Britânica, perto da cidade de 100 Mile House. Vamos falar com Marion Delacato, que vai nos contar sobre seus encontros com alienígenas.
Era outubro de 1988. Viajávamos de carro pelo norte da Colômbia Britânica. De repente, sem mais nem menos, luzes apareceram atrás do carro. Tinha a largura de 2 pistas. No começo, pensamos que fosse um caminhão grande. As luzes começaram a piscar. A moça que dirigia começou a ficar com medo e, de repente, sem saber por quê, eu disse a ela: encoste o carro. Não é você que eles querem, sou eu. E por que você disse isso? Eu não sabia naquela hora. A história da Marion é bem interessante, mas eu acho um pouco duvidosa, porque ela estava num carro com mais 3 pessoas. Ninguém mais viu o que ela viu. Ninguém sentiu o que ela sentiu. E nós temos o vídeo das sessões de hipnose de Bill e Peggy Foster. Ele voltou. Eu não devia ter tentado tocar. Algo traumático aconteceu com eles. Estou com tanto medo. Minha vida teria sido 100% mais simples se isso nunca tivesse acontecido. Não desejo isso pra ninguém. Eu só queria esquecer tudo aqui. Se a resposta para a pergunta for sim, erga o dedo indicador. Muito bom. Bill e Peggy Foster afirmam que foram abduzidos por criaturas cinza e que foram submetidos a experimentos médicos. Fico vendo aquelas formas cinzas. Temos as sessões de regressão hipnótica de Bill e Peggy Foster. É uma coisa exclusiva para o programa. A gente teve acesso. Simplesmente não se lembram. Ponto final. Eu quase peguei o volante porque ela não queria encostar. Então, pendeu a cabeça para o lado e encostou. Mas você concordou em encostar? Acho que alguma coisa guiou porque, de repente, ficou muito quieta. Depois que o carro parou, todos ficaram imóveis em um estado de animação suspensa. Há centenas de relatos como o de Mary. E todos os elementos da história coincidem. Na frente, esses seres cinza e baixos andavam na minha direção. Tinham um pouco mais de 1 metro de altura. Também tinham cabeça grande e olhos redondos e pretos. Eles não tinham nenhum traço que distinguia. Suas imagens e vamos ver pela primeira vez. Ninguém mais viu as fitas. O que é isso? Está perto do meu rosto. É mais alto do que os outros. Os olhos são maiores. Parece olhar para o infinito. Que poético. Está descrevendo um ser. Esse um do outro. Então comecei a ouvir uma voz na minha cabeça dizendo: saia do carro, não tenha medo, não vamos lhe fazer mal. Cinza. Eu acho uma experiência absolutamente profunda. Olhou nos olhos de um ser de outro planeta. Isso é uma coisa incrível, não é? Comecei a abrir a porta pensando: por que estou fazendo isso? Mas saí do carro. Eles vieram até mim e me levaram pela mão. A Marion disse que andou para o OVNI guiada por um dos seres cinza. De mãos dadas com ele. Será que isso aconteceu mesmo? E o que vai me dizer se aconteceu ou não são os detalhes. Só os detalhes vão me permitir alguma conclusão. Quando você pegou a mão do ser cinza, era uma mão macia ou era sólida? Era sólida, era muito fria e não tinha o calor de, por exemplo, uma pessoa ou um animal. Era frio. Mas a reação normal não seria sair correndo e se afastar de homenzinhos que queriam te arrastar para uma nave? Com certeza, mas é que eles me disseram: não tenha medo, não vamos lhe fazer mal. E isso me deixou muito mais calma. Eu achei interessante quando a Marion disse pra gente que os ETs a acalmaram. Deve ter algum modo de fazer isso. Quem sabe por telepatia, não sei. Eles me pegaram pela mão e fomos andando. Quando olhei para cima, vi uma nave muito grande com uns 15 metros de diâmetro. E na porta havia 2 alienígenas altos, loiros, de olhos azuis. Diferentes dos outros? Eu me senti relaxado. O que vocês acham da descrição desse ser? Os olhos enormes tranquilizaram ele. A descrição dos olhos. Eles eram totalmente diferentes. Os seres cinza baixos que estavam comigo soltaram minha mão e eu entrei na nave com os 2 loiros altos. Qual a relação entre os seres cinza que a conduziram e os loiros altos? Acho que os seres cinza eram os ajudantes deles.
Na verdade, não existe apenas uma espécie de extraterrestres. Existem muitas espécies diferentes. O que Marion disse é que essa espécie era totalmente serviçal, quase romântica. Quer dizer que existem várias espécies de alienígenas visitando o planeta. Isso é totalmente novo para mim e eu ainda não sei o que pensar a respeito. Quando entramos na nave, eles me fizeram sentar numa cadeira e na minha frente uma tela surgiu do nada e começaram a me mostrar imagens. Que tipo de imagem? Imagens de catástrofes no planeta, terremotos, explosões solares, guerra. E depois me mostraram o que acredito ser várias linhas do tempo e caminhos que a humanidade podia seguir. E depois disso, eles me explicaram que se nossa espécie conseguisse se unir, evitaríamos todos esses acontecimentos. Eu sei que o Bill acha tudo isso normal. Afinal, ele fala com testemunhas e abduzidos há vários anos. Mas, para mim, tudo isso é muito estranho. Qual é o propósito? O que estão tentando fazer? Eles explicaram que eram os guardiões da Terra e que a missão deles aqui era ajudar a nos esclarecer, conscientizar de quem somos e garantir que a humanidade não destrua a si nem ao planeta. É uma coisa muito interessante. A Marion disse que os seres cinza mostraram imagens de guerras e disseram que ameaçamos o planeta. Parece que eles trazem uma mensagem pacífica, parece que eles estão tentando ajudar a gente. Não parece... Grandes, obviamente combina com a descrição de Betty Hill e outros relatos sobre seres cinza. Olhos grandes, efeito tranquilizante, talvez telepático? Parece que sim. Eu também ouvi dizer que a telepatia calma. É o que todo mundo diz que aconteceu. Eis o que sabemos. Agora relaxa. Por que está doendo tanto? É muito difícil saber o estado psicológico deles. Por outro lado, parece que o Bill está enfrentando muito bem. Ele está calmo ao reviver tudo isso e a Peggy está muito nervosa. Isso, deixe vir. Acho o melhor exemplo, a melhor evidência de que alguma coisa traumática aconteceu com eles. Estou com tanto medo. Peggy se encolheu de medo quando a tocaram. É totalmente o oposto do que Marion disse sobre os seres cinza benevolentes. Então comecei a ouvir uma voz na minha cabeça. Não tenha medo, não vamos lhe fazer mal. Estão examinando o corpo, certo? Estão olhando para baixo. Estão fazendo algo com ela que não permite que tenha controle da situação. Acho que eles querem fazer mal pra gente. Acho que alguns dos seres cinza são confiáveis e outros não são de modo algum. Vieram para nos ajudar ou machucar? Os que encontrei estão aqui para nos ajudar, mas há vários tipos de alienígenas e sei de um em particular que tinha uma agenda sinistra. Como gostaria de proceder? Comece na mesa. É assustador. Oh, meu Deus. Foi este braço. É assustador. Muito desconfortável. E doloroso. Ouvir as experiências da Peggy é uma coisa muito perturbadora. Eu acho doloroso assistir ao vídeo. Parece que isso foi uma experiência muito difícil para ela. É verdade, nós temos evidências tangíveis de que houve abdução. Não temos um fragmento do ser ou então da nave. Infelizmente, a única evidência que a gente tem é que um casal passou por algum tipo de experiência traumática e... Eu acho que alguma coisa aconteceu para eles e é bem possível que eles tenham vivido essa experiência. Doloroso. Bill e Peggy Foster afirmam que em 1996, na Carolina do Norte, tiveram um contato imediato com seres extraterrestres. Disseram que eles os abduziram e os submeteram a experimentos médicos que os perseguem até hoje. Fico vendo aquelas formas cinzas. Testemunhas e abduzidos não têm nenhuma evidência tangível de que tiveram contato com esses seres. Então, é preciso fazer uma regressão hipnótica. Respire fundo, relaxe. Estão examinando o Eis o que sabemos. Marion disse que os alienígenas são ajudantes, mas pelo que Bill e Peggy disseram, eles realizaram experimentos médicos.
alguns deles sinistros. Seria um fenômeno atual ou evidência? E nós temos o vídeo das sessões de hipnose de Bill e Peg Foster. Ele voltou. Eu não devia ter tentado tocar. Algo traumático aconteceu com eles. Estou com tanto medo. Minha vida teria sido 100% mais simples se isso nunca tivesse acontecido. Não desejo isso para ninguém. Eu só queria esquecer tudo aqui. Se a resposta para a pergunta for sim, erga o dedo indicador. Muito bem. Bill e Peg Foster afirmam que foram abduzidos por criaturas cinza e que foram submetidos a experimentos médicos. Fico vendo aquelas formas cinzas. Temos as sessões de regressão hipnótica de Bill e Peg Foster. É uma coisa exclusiva para o programa. A gente teve acesso às imagens e vamos ver pela primeira vez. Ninguém mais viu as fitas. O que é isso? Está perto do meu rosto. É mais alto do que os outros. Os olhos são maiores. Parece olhar para o infinito. Que poético. Está descrevendo um ser De contatos que começaram na antiguidade. Los Angeles, Califórnia, Oceanside. Alguém chegou... de cinza. Eu acho uma experiência absolutamente profunda. Olhou nos olhos de um ser de outro planeta. Isso é uma coisa incrível, não é? Você chegou a pensar se realmente houve contato extraterrestre no passado distante? George Tsoukalos é editor da revista Legendary Times. Ele acredita. Eu me senti relaxado. O que é que vocês acham da descrição desse ser? Os olhos enormes tranquilizaram ele. A descrição dos olhos grandes obviamente combina com a descrição de Betty Hill e outros relatos sobre seres cinza. Olhos grandes, efeito tranquilizante, talvez telepático? Parece que sim. Eu também ouvi dizer que a telepatia calma. É o que todo mundo diz que aconteceu. Eis o que sabemos. Agora relaxa. Por que está doendo tanto? É muito difícil saber o estado psicológico deles. Por outro lado, parece que o Bill está enfrentando muito bem. Ele está calmo ao reviver tudo isso e a Peg está muito nervosa. Isso, deixe vir. Acho o melhor exemplo, a melhor evidência de que alguma coisa traumática aconteceu com eles. Estou com tanto medo. Peg se encolheu de medo quando a tocaram. É totalmente o oposto do que Mary Acredita na teoria sobre os astronautas antigos, de que contatos foram feitos e documentados há milhares de anos. Temos muito... disse sobre os seres cinza benevolentes. Então comecei a ouvir uma voz na minha cabeça. Não tenha medo, não vamos lhe fazer mal. Estão examinando o algo, certo? Estão olhando para baixo. Estão fazendo algo com ela que não permite que tenha controle da situação. Ouvir as experiências da Peg é uma coisa muito perturbadora. Eu acho doloroso assistir ao vídeo. Parece que isso foi uma experiência muito difícil para ela. É verdade, nós temos evidências tangíveis de que houve abdução. Não temos um fragmento do ser ou então da nave. Infelizmente, a única evidência que a gente tem é que um casal passou por algum tipo de experiência traumática e... Eu acho que alguma coisa aconteceu para eles e é bem possível que eles tenham vivido essa experiência. Estão examinando algo. Eis o que sabemos. Marion disse que os alienígenas são ajudantes. Os relatos sobre seres que vieram do céu. E, de fato, para os antigos sumérios, esses seres tinham um nome específico. Anunnaki. E se a gente traduzir a palavra Anunnaki, significa aqueles que desceram do céu. Mas pelo que Bill e Peg disseram, eles realizaram experimentos médicos. Alguns deles sinistros. Seria um fenômeno atual ou evidência? Exato, a evidência está nos caracteres cuneiformes. A cabeça grande com raios saindo. É isso. Bom, é que... Tem certeza? Lá vai o Bill já achando que são extraterrestres sem saber todos os fatos. Kevin e eu tentando... de contatos que começaram na antiguidade. Los Angeles, Califórnia, Oceanside. Alguém chegou a pensar se realmente houve contato extraterrestre
no passado distante? George Tsoukalos é editor da revista Legendary Times. Ele acredita... Vamos ter cuidado para separar fatos, evidências, circunstâncias, antes de chegarmos a uma conclusão. Você está querendo me dizer, então, que essas linhas saem da cabeça deles? Cuneiformes. Dita na teoria sobre os astronautas antigos, de que contatos foram feitos e documentados há milhares de anos. Temos muitos relatos sobre seres que vieram do céu. E, de fato, para os antigos sumérios, esses seres tinham um nome específico. Anunnaki. E se a gente traduzir a palavra, Anunnaki significa aqueles que desceram do céu. Exato, a evidência está nos caracteres cuneiformes. A cabeça grande com raios saindo. E a cabeça? Tá, eu só não quero que a gente se empolgue sem motivo nenhum. Eu preciso de mais, entende? O que os antigos descreveram como deuses, seres que vieram. É isso. Bom, é que... Tem certeza? Lá vai o Bill já achando que são extraterrestres, sem saber todos os fatos. O Kevin e eu tentamos ter cuidado para separar fatos, evidências, circunstâncias, antes de chegarmos a uma conclusão. Você está querendo me dizer, então, que essas linhas saem da cabeça? Caracteres cuneiformes e a cabeça. Tá, eu só não quero que a gente se empolgue sem motivo nenhum. Eu preciso de mais, entende? O que os antigos descreveram como deuses, seres que vieram do céu, na verdade eram alienígenas. Isso foi documentado em todas as culturas, em todos os folclores e do céu. Na verdade eram alienígenas. Isso foi documentado em todas as culturas, em todos os folclores, repetidas vezes. Isto é uma fotografia de estatuetas que foram encontradas na África. São antigas vezes. Isto é uma fotografia de estatuetas que foram encontradas na África. São antigas e, de fato, apresentam semelhanças como os olhos grandes e puxados. E as histórias por trás das estatuetas sempre estão relacionadas a certos seres que descem do céu. Na minha opinião, não se parecem nada. Eu acho meio óbvio que as esculturas africanas claramente não se parecem com os seres cinza de maneira nenhuma. Este aqui, com a cabeça em forma de cone, que parece um lagarto, é da Suméria. Esse parece mais. E aqui temos algumas inscrições encontradas em cavernas que lembram muito esses e, de fato, apresentam semelhanças como os olhos grandes e puxados. E as histórias por trás das estatuetas sempre estão relacionadas a certos seres que descem do céu. Na minha opinião, não se parecem nada. Eu acho meio óbvio que as esculturas africanas claramente não se parecem com os seres cinza de maneira nenhuma. Este aqui, com a cabeça em forma de cone, que parece um lagarto, é da Suméria. Esse parece mais. E aqui temos algumas inscrições encontradas em cavernas que lembram muito esses seres. Isso é arrepiante. Culturas antigas sempre tiveram mitos e lendas sobre seres que chamavam de deuses que vinham do céu. Mas nós precisamos de evidências físicas de que os seres cinza, que podem ser vistos como deuses, fizeram contato. Kevin quer provas. George nos falou do crânio de Starchild, que muitos acreditam ser os restos de um alien cinza. O crânio de Starchild é uma descoberta muito fascinante. Ainda não sabemos se estamos diante de um crânio humano deformado ou se é ou não um ser híbrido, porque em muitos textos antigos está escrito que esses deuses, de fato, se relacionavam com os nossos ancestrais. Durante todos os anos em que investigo OVNIs, um artefato que sempre encontro é o crânio de Starchild. Nunca segurei o crânio de Starchild nas mãos, mas sei que foi encontrado na década de 30 numa caverna no norte do México por um adolescente. Pela forma do crânio, especula-se que seja um alienígena, talvez um ser cinza.
Agora que sabemos com quem está, não vejo a hora de ver de perto. Pode ser a maior descoberta de todas na história dos OVNIs. Los Angeles, Califórnia, Oceanside. Acho que não dá pra confiar muito no que o Giorgio disse. São só desenhos de pessoas com cabeças grandes e olhos grandes. Não significa que alienígenas vieram nos visitar. Sabe que discordo de você quanto a isso, mas o mais importante é que temos uma testemunha. Temos Mary. Ela disse que foi levada para uma nave e viu seres cinza baixos e altos. Não acho que ela inventou isso. Isso é verdade. Os testemunhos do Giorgio e da Mary, na minha opinião, não são evidências sólidas de que alienígenas nos visitaram. Mitos e lendas sobre seres que chamavam de deuses que vinham do céu. Mas nós precisamos de evidências físicas de que os seres cinza, que podem ser vistos como deuses, fizeram contato. Deve ter provas. Giorgio nos falou do crânio de Starchild, que muitos acreditam ser os restos de um alien cinza. O crânio de Starchild é uma descoberta muito fascinante. Ainda não sabemos se estamos diante de um crânio humano deformado ou se é ou não um ser híbrido, porque em muitos textos antigos está escrito que esses deuses, de fato, se relacionavam com os nossos ancestrais. Durante todos os anos em que investigo OVNIs, um artefato que sempre encontro é o crânio de Starchild. Nunca segurei o crânio de Starchild nas mãos, mas sei que foi encontrado na década de 30 numa caverna no norte do México por um adolescente. Pela forma do crânio, especula-se que seja um alienígena, talvez um ser cinza. Agora que sabemos com quem está, não vejo a hora de ver de perto. Pode ser a maior descoberta de todas na história dos OVNIs. Los Angeles, Califórnia, Oceanside. Acho que não dá pra confiar muito no que o Giorgio disse. São só desenhos de pessoas com cabeças grandes e olhos grandes. Não significa que alienígenas vieram nos visitar. Sabe que discordo de você quanto a isso, mas o mais importante é que temos uma testemunha. Temos Mary. Ela disse que foi levada para uma nave e viu seres cinza baixos e altos. Não acho que ela inventou isso. Isso é verdade. Os testemunhos do Giorgio e da Mary, na minha opinião, não são evidências sólidas de que alienígenas nos visitaram. Precisamos de provas físicas. Vocês querem evidências? Melanie vai mostrar algumas. Oi, Melanie. Bem-vindos a El Paso. Ouvimos falar muito do crânio de Starchild. Melanie Young é uma profissional da saúde, especialista em cuidados neonatais. É uma pessoa preparada para falar sobre fisiologia humana. Uau! Este crânio que foi encontrado é normal. Então não é o crânio de Starchild? Não, não é o de Starchild. É o crânio que foi encontrado ao lado do crânio dele, na superfície. Por enquanto, nada fora do comum. Não. Não. Mas este aqui é o crânio diferente. Então, este é o famoso crânio de Starchild. Isso mesmo. Nossa. Um dos maiores eventos desde que comecei a investigar OVNIs. 2 crânios encontrados juntos. Um, talvez de um adulto, outro aparentemente de uma criança. Sabe a idade disso? Segundo testes de carbono, 900 anos. Nossa. O crânio de 900 anos foi encontrado numa caverna na região de Copper Canyon, no México, por uma mulher que vivia numa aldeia. Eu não posso dizer que há uma conexão com o ser cinza, mas se houver, é quase impossível de conceber. O crânio normal estava sobre o chão com o esqueleto completo. Ela viu uma mão deformada saindo do chão e então cavou no local da mão e encontrou um esqueleto completo. E onde está o esqueleto agora? Ela pegou os 2 esqueletos e os levou para a sua aldeia. Então caiu uma tempestade lavando a terra. E no dia seguinte, isso foi tudo que ela encontrou. Peraí, numa enchente era para os ossos mais pesados, como o fêmur, ficarem no lugar. E os ossos mais leves e redondos, como o crânio, serem levados pela água. Mas nessa história que ela conta, é exatamente o oposto.
E como é que o crânio veio parar nas suas mãos? Um amigo que o ganhou de um amigo, que foi o primeiro proprietário, deu o crânio para mim devido a meu conhecimento de cuidados neonatais e também de anatomia. Quando examinei e disse que era totalmente sobrenatural, eles disseram, pegue, fique com ele. Sem dúvida, isso aqui é extremamente curioso. Pode ser um tipo de deformidade? Nunca vi nada parecido. Nada. E quantas deformidades você já viu como enfermeira? Eu já vi todos os tipos de deformidade imagináveis, mas nada semelhante. Algumas pessoas que viram o crânio de Starchild acreditam que é um crânio humano de alguém que sofria de hidrocefalia, que é uma doença que afeta alguns bebês e provoca deformação do crânio. Se fosse hidrocefalia, seria saliente, certo? Mas só um lado seria saliente, ou a parte de trás. Não seria simétrico como esse crânio. Então a hidrocefalia é assimétrica. Sim, assimétrica. E este crânio é simétrico. É totalmente simétrico. Se fosse hidrocefálico, os ossos não seriam ligados, não haveria crânio. E que outra explicação você tem para isso? Eu não tenho nenhuma explicação. Muita gente pode questionar essa história, mas já que viemos até aqui, eu acho que todos concordam que temos de investigar a possibilidade de que seja o crânio de um ser cinza. Bom, pessoal, obviamente isto é diferente de um crânio humano. Ele é grande, é saliente e corresponde à descrição que algumas pessoas fizeram dos seres cinza. Eu quero mais informações sobre ele. Bom, Lloyd Pye é um grande pesquisador que trabalhou muito com hominídeos. Ele é uma autoridade em termos das várias espécies e de como os seres humanos evoluíram. Seria bom falar com ele. Qual é o significado do crânio para a pesquisa de OVNIs? O crânio de Starchild pode fornecer provas inegáveis. É o santo graal no campo de pesquisa sobre OVNIs. Criaturas muito baixas saíram da nave. Elas tinham um pouco mais de 1 metro de altura e olhos negros. Pessoas veem alienígenas há milhares de anos, mas não existe nenhuma prova concreta. Pode ser que o crânio de Starchild seja essa prova. Precisamos de provas físicas. Vocês querem evidências? Melanie vai mostrar algumas. Oi, Melanie. Bem-vindos a El Paso. Ouvimos falar muito do crânio de Starchild. Melanie Young é uma profissional da saúde, especialista em cuidados neonatais. É uma pessoa preparada para falar sobre fisiologia humana. Uau! Este crânio que foi encontrado é normal. Então não é o crânio de Starchild? Não, não é o de Starchild. É o crânio que foi encontrado ao lado do crânio dele, na superfície. Por enquanto, nada fora do comum. Não. Não. Mas este aqui é o crânio diferente. Então, este é o famoso crânio de Starchild. Estamos com Lloyd Pye, que já trabalhou com a inteligência militar. Estuda criptozoologia há mais de 30 anos. É o principal especialista no crânio de Starchild e o pesquisa há mais de uma década. Por que esse interesse nele? Eu acredito que tem ótimas chances de ser a prova que todos estão procurando. É o santo graal no campo de pesquisa sobre OVNIs. Quero saber, antes de mais nada, não apenas o que especialistas e médicos pensam, mas que tipo de testes foram feitos e quais foram os resultados. Pode explicar as diferenças entre o crânio de Starchild e o crânio humano normal? As órbitas oculares de um ser humano têm 5 centímetros. As de Starchild não têm 2,5 centímetros. Não existem seios nasais nesta parte. Isso mesmo. Um dos maiores eventos desde que comecei a investigar OVNIs. 2 crânios encontrados juntos. Nenhum seio na parte superior. Virando o crânio, vemos que os músculos da mastigação que passam por aqui e se estendem para prender o maxilar cobrem uma grande área. No crânio de Starchild, a parte inferior é muito mais reduzida. E um microscópio especial de elétrons encontrou fibras entremeadas ao osso.
Este crânio tem alguma fibra? Nenhum crânio de qualquer primata conhecido e nenhum osso conhecido tem esse tipo de fibra. Parece só existir no Starchild. Pra ser sincero, eu nunca vi uma criatura cinza, mas todos sabem mais ou menos como elas são. Elas têm cabeça grande, olhos grandes, boca pequena e... talvez de um adulto, outro aparentemente de uma criança. Sabe a idade disso? Segundo testes de carbono, 900 anos. Nossa. O crânio de 900 anos foi encontrado numa caverna na região de Copper Canyon, no México, por uma mulher que vivia numa aldeia. Eu não posso dizer que há uma conexão com os seres. Parece que esse crânio corresponde exatamente a essa descrição. Se você virar o crânio, olhar dentro e apalpar aqui, você vai sentir a saliência do osso que mantém o cerebelo no lugar. No crânio de Starchild, porque o cérebro é mais extenso e pressiona para baixo, num ângulo muito abrupto, deveria haver uma expansão do forame magno, mas não há. Então, o cérebro que este crânio continha era muito diferente, realmente. Não. Se você colocar o dedo no forame magno... Assim? Exatamente, para simular um pescoço. Num ser humano seria assim, mas o crânio de Starchild está equilibrado dessa maneira. É como uma bola de golfe deformada. É muito diferente do pescoço humano, pois tem metade do tamanho e está centrado sobre a cabeça. Vimos como o pescoço se liga ao crânio. Para mim é uma característica, não uma deformidade. É exatamente assim. Nós testamos o DNA do crânio humano sem problema. É um ser humano totalmente normal. Mas em 2003 descobrimos que o DNA do crânio de Starchild é muito diferente. Recuperamos seu DNA mitocondrial, que vem da mãe. Mas o DNA nuclear, que contém o DNA da mãe e do pai, nós não conseguimos recuperar. O que indica que há algo muito estranho e até totalmente diferente sobre o pai. De onde vem o DNA mitocondrial? Nós temos citoplasma em todas as nossas células. Dentro do citoplasma, há pontinhos, como massa flutuando numa sopa. Essas pequenas mitocôndrias sempre vêm da mãe. Então, esta é a mãe do crânio de Starchild? Nós já conseguimos provar que não é o caso. Não estão... Cinza, mas se houver, é quase impossível de conceber. O crânio normal estava sobre o chão com o esqueleto completo. Ela viu uma mão deformada saindo do chão e então cavou no local da mão e encontrou um esqueleto completo. E onde está o esqueleto agora? Ela pegou os 2 esqueletos e os levou para a sua aldeia. Então caiu uma tempestade lavando a terra. E no dia seguinte, isto foi tudo que ela encontrou. Peraí, numa enchente era para os ossos mais pesados, como o fêmur, ficarem no lugar e os ossos mais leves e redondos, como o crânio, serem levados pela água. Mas nessa história que ela conta, é exatamente o oposto. E como é que o crânio veio parar nas suas mãos? Um amigo que o ganhou de um amigo, que foi o primeiro proprietário, deu o crânio para mim devido a meu conhecimento. São geneticamente relacionados. No caso do crânio de Starchild, o DNA mitocondrial provou que a mãe é humana. Mas o DNA nuclear deveria ter provado que o pai também é humano. Mas não provou, foi inconclusivo. Isso significa que a mãe é humana. Mas o pai não se sabe. Pelo que a gente sabe, qual pode ser o motivo para o DNA nuclear não ter sido encontrado, além do pai não ser humano? Bom, se o pai fosse humano, tudo indica que o DNA teria aparecido com as substâncias usadas. Mas não apareceu. E a única conclusão é que há algo muito estranho, hein? De cuidados neonatais e também de anatomia. Quando examinei e disse que era totalmente sobrenatural, eles disseram, pegue, fique com ele. Sem dúvida, isso aqui é extremamente curioso. Pode ser um tipo de deformidade. Nunca vi nada parecido. Nada. E quantas deformidades você já viu como enfermeira? Eu já vi todos os tipos de deformidade imagináveis, mas nada semelhante. Algumas pessoas que viram o crânio de Starchild acreditam que é um crânio humano de alguém que sofria de hidrocefalia, que é uma doença que afeta alguns bebês e provoca deformação do crânio. Se fosse hidrocefalia, seria saliente, certo?
Mas só um lado seria saliente. Ou a parte de trás. Não seria simétrico como esse crânio. Então a hidrocefalia é assimétrica. Sim, assimétrica. E este crânio é simétrico. É totalmente simétrico. Se fosse hidrocefálico, os ossos não seriam ligados, não haveria crânio. E que outra explicação você tem para isso? Eu não tenho nenhuma explicação. Muita gente pode questionar essa história, mas já que viemos até aqui, eu acho que todos concordam que temos de investigar a possibilidade de que seja o crânio de um ser cinza. Bom, pessoal, obviamente isso é diferente de um crânio humano. Ele é grande, é saliente e corresponde à descrição que algumas pessoas fizeram dos seres cinza. Eu quero mais informações sobre ele. Bom, Lloyd Pye é um grande pesquisador que trabalhou muito com hominídeos. Ele é uma autoridade em termos das várias espécies e de como os seres humanos evoluíram. Seria bom falar com ele. Qual é o significado do crânio para a pesquisa de OVNIs? O crânio de Starchild pode fornecer provas inegáveis. É o santo graal no campo de pesquisa sobre OVNIs. Criaturas muito baixas saíram da nave. Elas tinham um pouco mais de 1 metro de altura e olhos negros. Pessoas veem alienígenas há milhares de anos, mas não existe nenhuma prova concreta. Pode ser que o crânio de Starchild seja essa prova. Estamos com Lloyd Pye, que já trabalhou com a inteligência militar. Estuda criptozoologia há mais de 30 anos. É o principal especialista no crânio de Starchild e o pesquisa há mais de uma década. Por que esse interesse nele? Eu acredito que tem ótimas É chances. incompleto. Uma parte grande está faltando. Todo o maxilar desapareceu. Então, eu queria saber se a gente pode levá-los para Los Angeles e pedir para um especialista para reconstruí-lo, para que a gente possa ver como era essa criatura quando estava viva. Olha, eu também estou muito ansioso para ver como era. O crânio de Starchild é maior do que o normal, o que indica que tinha capacidade maior para o cérebro. E isso combina com o alienígena de Roswell, cujo cérebro tinha múltiplos lobos. Isto são reproduções, é claro, e foram feitas por computador. São reproduções exatas dos crânios verdadeiros. São idênticos. Nós temos um crânio normal e outro anormal. Precisamos ver as diferenças entre os dois, medindo o volume da capacidade cerebral. A capacidade do cérebro humano é de 1.350 a 1.400 centímetros cúbicos. Um teste científico para medir a capacidade cerebral consiste em enchê-lo de alpiste. E é o que nós vamos fazer. É só ir colocando? Isso. Pronto, já deu. Betty colocava e não parava mais. É Continua. realmente um crânio sem fundo. Não para, continua. Certo, pessoal, vamos esvaziar os crânios. $1.250 mililitros. É muito alpiste. Eu acho que não tem mais naquele crânio. Olha, eu acho que não dá pra gente concluir até terminar o experimento, certo? É A ciência verdade. não é desse jeito, Isso aí. né, senhor cientista? Pronto. É 1.000? É, chegou no 1000. Mais ou menos. E agora tem mais. Visto de fora, o crânio humano normal parece bem maior. Então é estranho que tenha cabido tanto alpiste no crânio de Starchild. Tem mais. Minha nossa. Cabem exatamente 200 mililitros a mais no crânio de Starchild. É uma grande diferença. É uma capacidade cerebral 15% maior, o que deformaria totalmente um crânio normal. Apesar disso, ainda não estou convencido de que pertence a um alien. Por que a capacidade é maior? Há várias explicações. Não que seja um acidente da natureza ou uma deformidade, mas que foi um crânio projetado, cujo cérebro tem mais funcionalidade que o do crânio adulto que estava ao lado. Esse crânio corresponde exatamente à autópsia que o hospital militar fez da criatura cinza que encontraram em Roswell. A diferença é que este tem 3 lobos devido a seu DNA humano, mas a autópsia do exército confirmou Isso aí. isso.
Foi preto no branco? Preto no branco, tipo, foi documentado. Essa autópsia aconteceu, tem provas e documentos, porque, pelo que eu sei, são só boatos. Mas se engana. Adoro quando o Kevin me desafia. Ainda bem que fez essa pergunta, porque tenho a resposta. Não confirmaram, porque até hoje o Pentágono não confirmou que uma nave caiu em Roswell, nem que uma autópsia foi feita no hospital militar. Mas não negaram. O Pentágono não refutou nenhuma vez. Eles nunca objetaram a isso. Mas também não confirmaram. O Bill fica misturando. Consiste ser a prova que todos estão procurando. É o santo graal no campo de pesquisa sobre OVNIs. Quero saber, antes de mais nada, não apenas o que especialistas e médicos pensam, mas que tipo de testes foram feitos e quais foram os resultados. Pode explicar as diferenças entre o crânio de Starchild e o crânio humano normal? As órbitas oculares de um ser humano têm 5 centímetros. As de Starchild não têm 2,5 centímetros. Não existem seios nasais nessa parte, nenhum seio na parte superior. Virando o crânio, vemos que os músculos da mastigação que passam por aqui e se estendem para prender o maxilar cobrem uma grande área. No crânio de Starchild, a parte inferior é muito mais reduzida. E um microscópio especial de elétrons encontrou fibras entremeadas ao osso. Este crânio tem alguma fibra? Nenhum crânio de qualquer primata conhecido e nenhum osso conhecido tem esse tipo de fibra. Parece só existir no Starchild. Pra ser sincero, eu nunca vi uma criatura cinza, mas todos sabem mais ou menos como elas são. Elas têm cabeça grande, olhos grandes, boca pequena e... parece que esse crânio corresponde exatamente a essa descrição. Se você virar o crânio, olhar dentro e apalpar aqui, você vai sentir a saliência do osso que mantém o cerebelo no lugar. No crânio de Starchild, porque o cérebro é mais extenso e pressiona para baixo, num ângulo muito abrupto no grupo que limpou os escombros da nave. Eu vi algum tipo de material ou metal, eram fragmentos de pedaços. Eu acho que estão discutindo sobre um crânio que nem está completo. É perigoso extrapolar a partir de alguma coisa que a gente não sabe como é. Vamos procurar o Robert Lindsay, ele é técnico em efeitos visuais, é especialista em crânios, maxilares e dentes. E vamos ver se a gente consegue reconstruir a partir do crânio de Lloyd Pye. Vamos lá. As cabeças das criaturas cinza não tinham ouvidos nem nariz. Tinham o pescoço muito fino. Os olhos dos seres cinza eram ovais. Além disso, eram muito profundos e escuros. O problema do crânio de Starchild é que boa parte dos traços da face desapareceu, bem como o maxilar inferior. Então eu acho que vai ser um grande desafio para o Robert Lindsay reconstruí-lo. O Robert é especialista em reconstruir dentes e maxilares. Ele trabalha com efeitos especiais em Hollywood. Ele vai ter que interpretar o que tinha lá. O primeiro passo é reconstruir o maxilar a partir do zero, para dar contexto ao resto do crânio. Depois, ele precisa prender os marcadores de profundidade para ver a espessura do tecido sob a pele. Depois disso, ele vai acrescentar músculos e tendões ao crânio. Com a carne e os tecidos criados, ele poderá colocar os olhos no modelo. Por último, vai colocar a pele para dar um rosto ao crânio. Enquanto o Robert constrói o rosto, nós precisamos determinar se é mesmo possível para essa forma de vida evoluir em outro planeta. Estou animado para encontrar David Aguilar, porque ele escreveu vários livros para a National Geographic sobre o que está acontecendo no Sistema Solar e como podem ser outras formas de vida. Estamos em contato com a NASA, com a iniciativa pelas origens da vida aqui em Harvard e estamos procurando vida no universo. Nossa investigação subiu de patamar quando um cientista de Harvard nos explicou as possibilidades reais de alienígenas entrarem em contato com a Terra. Já aprendemos muito sobre alienígenas, sobre os seres cinza e gostaríamos de saber se correspondem à possível evolução da vida em outros planetas. Que formas, que aspectos, que padrão evolucionário podem adotar é o grande mistério hoje.
Investigamos o caso de Beth e Barney Hill, e é tão importante porque afirmaram que quando foram abduzidos, mostraram-lhes um mapa estelar indicando de onde as criaturas cinza eram. Por que acrescentaram esse detalhe? E quanto ao mapa estelar que Beth Hill desenhou? Quando regrediu, ela desenhou um mapa estelar indicando de onde eram os alienígenas. De fato, eles lhe mostraram um diagrama de onde eles vinham. Beth Hill relatou de onde os alienígenas vinham. Era do sistema estelar Zeta Reticular. Eu me lembro, eles viram um mapa dentro da nave e o desenharam, e só bem mais tarde eles puderam voltar para o mapa e dizer: nossa, parece o sistema que eles descreveram, mas na infinitude do espaço pode haver 1000 locais exatamente iguais. Nós falamos com testemunhas que afirmaram ter visto seres de outros planetas e nós temos desenhos para mostrar para vocês. O que você acha? Será que este ser poderia evoluir em outro planeta? O que você acha sobre isso? Claro que a vida evoluiria de maneira diferente em outro planeta, e não de modo a desenvolver humanoides. A chance de encontrar humanoides parecidos conosco, como vemos em Star Trek, é incrivelmente pequena. Podem ser inteligentes, mas não se parecem com nada que relacionamos à inteligência. É possível sim que formas de vida evoluam em outro planeta nas condições adequadas. Isso não significa necessariamente que... Deveria haver uma expansão do forame magno, mas não há. Então, o cérebro que este crânio continha era muito diferente, realmente. Não. Se você colocar o dedo no forame magno... Assim? Exatamente, para simular um pescoço. Num ser humano seria assim, mas o crânio de Starchild está equilibrado dessa maneira. É como uma bola de golfe deformada. É muito diferente do pescoço humano, pois tem metade do tamanho e está centrado sobre a cabeça. Vimos como o pescoço se liga ao crânio. Para mim é uma característica, não uma deformidade. É exatamente assim. Nós testamos o DNA do crânio humano sem problema. É um ser humano totalmente normal. Mas em 2003 descobrimos que o DNA do crânio de Starchild é muito diferente. Recuperamos seu DNA mitocondrial, que vem da mãe. Mas o DNA nuclear, que contém o DNA da mãe e do pai, nós não conseguimos recuperar. O que indica que há algo muito estranho e até totalmente diferente sobre o pai. De onde vem o DNA mitocondrial? Nós temos citoplasma em todas as nossas células. Dentro do citoplasma, há pontinhos, como massa flutuando numa sopa. Talvez de uma estrela vermelha. Estes podem não ser olhos. Eles veriam o espectro infravermelho e as luzes desse planeta prejudicariam os olhos deles. Então, sempre me perguntei se na verdade não eram lentes para bloquear a luz. A cabeça é grande e o problema é que o pescoço não poderia sustentá-la. Essas pequenas criaturas frágeis parecem vir de um planeta com menos gravidade do que a Terra. Se o planeta tiver menos gravidade, este o atrairia e o tornaria mais lento. Com menos gravidade, eles ficariam mais alongados e mais magros. Sabemos que isso é um princípio da vida nos planetas. Obviamente, como o nariz e os ouvidos são tão pequenos, esses sentidos não são mais importantes. Então, eles evoluiriam sem eles. Há outros sentidos que algumas criaturas usam e nós não. Radar no caso de morcegos. Alguns peixes e polvos conseguem sentir o ambiente a até quase 30 metros de distância através das ondas eletromagnéticas em torno deles. Eles podem ter esses sentidos e nós não sabemos. Essa criatura é muito magra, parece fraca. Eu não consigo imaginá-la fazendo nada. Quanto mais abduzindo gente. Parece não ter força física para isso. Talvez tenham sido geneticamente programados para essa função, como se fossem robôs. São mandados como androides para fazer aquilo que fazem. Então isso pode explicar o que a gente está vendo, né? David sugeriu que as criaturas cinza podem ser androides enviados a grandes distâncias para executar tarefas. É uma história que ouvimos de várias testemunhas e é exatamente o que a autópsia do Hospital Militar disse sobre o alienígena de Walker. Um número infinito de coisas são possíveis, mas não temos nada nas mãos para ver e comparar.
Eu adoraria levar um deles para um laboratório para que pudéssemos examiná-lo. David, você disse que ainda não há evidências de vida extraterrestre, mas a gente acha que essa aqui pode ser uma. Espere um pouco, o que é isso aqui? É o crânio encontrado numa caverna no México. Segundo testes, tem 900 anos de idade. Veja as cavidades oculares, o formato da cabeça e o pescoço. Olha, eu tô curioso. Vocês extraíram amostras de DNA? O DNA mitocondrial é humano. Procuraram o DNA nuclear, mas não encontraram o DNA do pai no núcleo das células. Então é um cruzamento com um alienígena ou apenas um ser humano com uma terrível deformidade? Uma teoria de que é um híbrido. Prova. Temos que ver como ficou a reprodução que Robert Lindsay fez do crânio de Starchild. A reconstrução facial pode nos ajudar a comprovar ou descartar os relatos de contatos com as criaturas cinza. Caramba, você conseguiu reproduzir o crânio de Starchild. Eu não sei o que os seres cinza querem. Se trazem algum benefício para nós ou se estão apenas atrás de interesses pessoais. Nós estamos na Escola de Cinema de Los Angeles, na Califórnia, onde vamos encontrar com Robert Lindsay. Ele é técnico em efeitos especiais e vai ajudar a gente a reconstruir o crânio de Starchild. Não importa o que digam, esse crânio de Starchild pode ser a chave para decifrar o mistério dos seres cinza. Robert? E aí? Oi, tudo bem? Nossa, olha isso. Você conseguiu reproduzir o crânio de Starchild. Quando eu vi o que o Robert tinha feito com o crânio, eu fiquei impressionado. Eu achei que fosse um ET de verdade. Como é que você conseguiu recriar esse rosto tão bem desse jeito? Eu sou um técnico odontológico e conheço os ossos e músculos da face. Isso faz parte da profissão. Isso explica por que representou tão bem a expressão facial. Foi uma interpretação artística. Podia ficar em dúvida, mas sua experiência o ajudou a recriar a boca da criatura, seu queixo, a disposição dos dentes. Essas pequenas mitocôndrias sempre vêm da mãe. Então, esta é a mãe do crânio de Starchild? Nós já conseguimos provar que não é o caso. Não estão geneticamente relacionados. No caso do crânio de Starchild, o DNA mitocondrial provou que a mãe é humana. Mas o DNA nuclear deveria ter provado que o pai também é humano. Mas não provou, foi inconclusivo. Isso significa que a mãe é humana, mas o pai não se sabe. Pelo que a gente sabe, qual pode ser o motivo para o DNA nuclear não ter sido encontrado, além do pai não ser humano? Bom, se o pai fosse humano, tudo indica que o DNA teria aparecido com as substâncias usadas. Mas não apareceu. E a única conclusão é que há algo muito estranho em relação ao pai. Eu acho que uma das dificuldades de decifrar o crânio é que, obviamente, está incompleto. Uma parte grande está faltando. Todo o maxilar desapareceu. Então, eu queria saber se a gente pode levá-los para Los Angeles e pedir para um especialista para reconstruí-lo, para que a gente possa ver como era essa criatura quando estava viva. Olha, eu também estou muito ansioso para ver como era. O crânio de Starchild é maior do que o normal, o que indica que tinha capacidade maior para o cérebro. E isso combina com o alienígena de Roswell, cujo cérebro tinha múltiplos lobos. Isto são reproduções, é claro, e foram feitas por computador. São reproduções exatas dos crânios verdadeiros. São idênticos. Nós temos um crânio normal e outro anormal. Precisamos ver as diferenças entre os dois, medindo o volume da capacidade cerebral. A capacidade do cérebro humano é de 1.350 a 1.400 centímetros cúbicos. Um teste científico para medir a capacidade cerebral consiste em enchê-lo de alpiste. E é o que nós vamos fazer. É só ir colocando? Isso. Pronto, já deu. Betty colocava e não parava mais. É, realmente um crânio sem fundo.
Não para, continua. Certo, pessoal, vamos esvaziar os crânios. $1.250 mililitros. É muito alpiste. Eu acho que não tem mais, né? Máximo do seu aspecto a partir da anatomia. E então eu ajustei os músculos de acordo. Isso sem pensar em ETs. Então o rosto dele seria mais ou menos assim. Assim que eu vi o rosto do crânio, achei que fosse um alienígena. Depois eu olhei com mais calma e aí eu vi um verdadeiro rosto humano. Se adicionar cabelos, mudar o tom da pele e colocar olhos normais, é um ser humano com o crânio levemente deformado. É uma beleza, mas é uma interpretação criativa, né? É claro que não dá para ser totalmente exato, porque existem muitas variações possíveis. O que acha desse crânio em suas mãos? É estranho. Isso é o mínimo, né? Por que métrico assim? Não parece um acidente. Eu venho dizendo desde o começo que é uma deformação causada pela hidrocefalia. Tá bom, é simétrico, o que é incomum, mas pode acontecer. É raro, mas pode acontecer. Robert, você tem alguma explicação de por que o crânio tem essa forma? Bom, há duas possibilidades. Ou é uma anomalia, ou é algum tipo de híbrido. Você disse híbrido? Disse. Quando falei com Lloyd Pye e ele apresentou a teoria de Starchild, tive a impressão de que podia ser um cruzamento entre um extraterrestre puro e um ser humano puro. Mas agora que estou vendo essa representação, parece muito humano. Pode muito bem ser o híbrido misturado a um ser humano. Todos acham que um híbrido é só fruto de um alienígena com um ser humano, mas na verdade não é. Porque ouvimos histórias segundo as quais os extraterrestres entrecruzam híbridos com humanos ao longo de várias gerações para criar entidades que parecem mais humanas. Então isso é um híbrido de um híbrido de um outro híbrido. Pode ser um quarto alien, um oitavo alien, um 16avos alien, um 64avos alien. É isso que está dizendo? Isso. Aquele crânio. Olha, eu acho que não dá pra gente concluir até terminar o experimento, certo? A ciência verdade. não é desse jeito, né, senhor cientista? Pronto. É 1000? É, chegou no 1000. Mais ou menos. E agora tem mais. Visto de fora, o crânio humano normal parece bem maior. Então é estranho que tenha cabido tanto alpiste no crânio de Starchild. Tem mais. Minha nossa. Cabem exatamente 200 mililitros a mais no crânio de Starchild. É uma grande diferença. É uma capacidade cerebral 15% maior, o que deformaria totalmente um crânio normal. Apesar disso, ainda não estou convencido de que pertence a um alien. Por que a capacidade é maior? Há várias explicações. Não que seja um acidente da natureza ou uma deformidade, mas que foi um crânio projetado. É o que conta, não o que tem fora. Ah, agora eles vão tomar o planeta. É isso? É uma teoria. O Bill sempre tem uma desculpa, uma teoria para explicar o que estamos vendo. E o que estamos vendo é um crânio que parece muito, muito humano. Claro, ele tira vantagem desse fato e diz, eu queria que fosse humano. Isso prova que não se trata de um híbrido entre alienígenas e humanos, mas está gerações além, então claro que vai parecer humano. Qual é? Ao longo de anos e anos de gerações de hibridização, começou a haver uma conformidade com o que eles procuravam, tendo em vista a forma da criatura e o plano de hibridização. Eles podem estar entre nós hoje. Eu não sei se a gente provou se o crânio de Starchild é de uma criatura cinza ou se é de um cinza misturado com um humano. Mas isso nos dá a possibilidade de saber que aspecto as criaturas cinza podem ter. É interessante a ideia dessas criaturas virem, abduzirem pessoas e cruzarem as espécies, mas, na minha opinião, não existem provas. Sei que Kevin não acredita nos seres cinza e respeito sua opinião. Mas Marion disse que há várias espécies de criaturas. Bill e Peg Foster disseram que alguns deles realizam experimentos médicos com seres humanos. E Giorgio mostrou que os seres cinza foram documentados em todas as culturas e em todas as eras desde o começo dos tempos.
Acredito que esses seres existem. Acredito que as criaturas cinza estão aqui, misturando-se aos seres humanos há milhares de anos. E o crânio de Star Child pode ser uma peça central desse quebra-cabeça. Milhares de anos. E o crânio de Star Child pode ser uma peça central desse quebra-cabeça.